Tocando em miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Um tema, o efeito da fumaça de incêndios na saúde. Nos últimos anos, os incêndios florestais começaram a se alastrarem pelo mundo. E não foram apenas as pessoas sendo forçadas a fugir de suas casas, mas a fumaça dos incêndios ameaçando a saúde pulmonar das pessoas, mesmo a milhares de quilômetros de distância. E no Contraponto de hoje, nós vamos discutir os males provocados pelos poluentes das fumaças. Essa fumaça de incêndios florestais pode ser extremamente prejudicial aos pulmões, especialmente para crianças, idosos e aqueles com asma, DPOC e bronquite e doença cardíaca crônica ou diabetes. E para discutir conosco esse sensível e importante tema, nós estamos recebendo no Contraponto o médico patologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Paulo Saldiva. Grande prazer em tê-lo de volta ao programa. Bom dia, professor. Bom dia e tudo de bom para vocês, né? Vamos discutir um assunto importante. Temos o Dr. Bartô aqui, o professor Lotufo, que vai nos ajudar muito. Participa conosco também o Dr. João Paulo Lotufo, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, que é responsável pelo projeto antitabágico, Dr. Bartô e os doutores da saúde. Dr. Lotufo, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês e vamos em frente aí. Doutor Saldiva, nós conversamos recentemente aqui no programa, né, sobre o seu trabalho de pesquisa demonstrando a relação entre poluição e riscos cardíacos nos moradores de São Paulo. E a sua pesquisa ela fornece evidências sobre os impactos da poluição do ar na saúde cardiovascular e também destaca a necessidade de medidas eficazes para reduzir a exposição da população a esse mal. E aí eu pergunto, diante desse novo cenário promovido pelas queimadas, o que a gente pode esperar, hein, doutor Saldiva? Bom, eu não esperava, né? Quer dizer, eu nunca passei por isso. Né? Eu trabalho com isso, eu comecei a trabalhar com isso em 1978. Então não é por falta de conhecer o tema, mas a gente teve uma tempestade perfeita, né? Uma mudança muito importante de clima, uma estagnação da massa de ar que impede a dispersão dos poluentes, um período de baixíssima umidade, a promiscuidade, a proliferação de incêndios que ocorreram por causa das condições climáticas, a falta de chuva e também esse incêndio, porque eu sempre trabalhei com poluição veicular, né, e industrial. E o que está acontecendo agora é que começou a acontecer no estado de São Paulo, quer dizer, a coisa mais parecida que acontecia antes, mas para ser bem tranquilo, era a queima de cana-de-açúcar antes da colheita. E isso foi, na época, resolvido por causa de pesquisa. Porque você, primeiro, no interior de São Paulo, que é muito organizado, né, ia a fuligem na casa do promotor, né? E aí faz uma baita diferença. E numa sociedade organizada. Depois, o setor da cana, que aspirava por um combustível sustentável, não podia produzir do jeito que estava sendo produzido. Seria uma alternativa antieconômica. Depois também a pesquisa disse que se não queimasse, melhorava a produção, porque você podia fazer etanol a partir da folha e você não destruía o microambiente que nutria as raízes. E houve tempo até de fazer uma requalificação dos trabalhadores. Então, volto aqui. Então, e além disso, houve uma participação de pesquisa que permitiu que você aumentasse a produtividade com etanol de segunda geração.
Então, o São Paulo, por exemplo, teve uma condição muito boa de resolver um problema desses, mas agora não é só São Paulo, é o Brasil, é o pequeno proprietário que não está organizado para fazer isso, porque ele também tem a prática de queima de ambientes, é frequente, né, em pequenos proprietários. Então, mas, por exemplo, vamos ver a indústria de celulose de São Paulo. Ela tem mecanismos muito eficientes de preservação contra incêndio. Tanto que ela talvez não tenha sido tão afetada quanto as demais do agronegócio. Com sistemas de vigilância, com balões de observação, com estradas que permitem chegar ao foco de incêndio rapidamente, com tratores para poder fazer o isolamento, a derrubada para impedir o espalhamento. Enfim, tem jeito, mas agora nós vamos começar num novo cenário e agora o que nós temos que fazer é cuidar das pessoas. Cuidar em nível individual. E daqui para frente... tem um problema também, viu, professor Alvarenga, é que estamos em ano eleitoral. Uhum. Então, mesmo que você tome uma medida agora, vai ser muito pouco que você pode fazer muito tarde. Então, a chuva vai fazer o trabalho. Então, todo mundo vai ficar meio se fingindo de morto. E isso também atrapalha bastante. Uhum. Doutor Lotufo, a fumaça do cigarro já mandava para o pulmão, do fumante ativo e também dos passivos, quase 5.000 substâncias tóxicas, né? E agora essa carga pesada da fumaça das queimadas, doutor? Pois é, eu vou comentar aqui que uma vez eu estava fazendo uma palestra em Campinas lá sobre tabagismo, e depois de mim entrou o Saldiva para fazer a palestra sobre poluição. E ele comentou o seguinte: essa aula do Lotufo é muito importante, mas a minha é mais importante que a dele, porque a minha atinge toda a população, né? Então, eu nunca me esqueci disso. Na verdade, é isso, né? Quer dizer, o cigarro lá, hoje, 10% da população fuma, né? Mas a poluição aí, a fumaça que nós estamos respirando é para todo mundo, né? E isso pega a criançada também. Então, quando se tinha queimada lá na Amazônia, tal, aumentava a frequência de crianças no posto de saúde, fazendo inalação, bronquite, etc. Então, a fumaça é responsável por um processo inflamatório da mucosa respiratória que vai da ponta do nariz até o último alvéolo, né? Então, a criançada sofre com isso, todo mundo sofre com isso, né? Então, nós temos a poluição outdoor, que é essa, e a poluição indoor, que aí entra o cigarro, o tabagismo passivo, etc. Nós temos que evitar as duas coisas, né? Mas, seguramente, o Brasil conseguiu... O Brasil é o segundo país em número de ex-tabagistas. Então, nós melhoramos muito em relação ao cigarro. Mas essa coisa da queima, tal, isso ainda está patinando um pouco, né? Vimos aí o resultado disso, e a mudança climática também, acho que nós vamos ter que mudar muita coisa aí, né? Uhum. A poluição pega em todos os sentidos, inclusive a bituca do cigarro é um dos responsáveis sobre a poluição dos oceanos, hoje com microplástico. Então, você vê aonde que está chegando a coisa, né? Ou a gente muda o comportamento, ou nós vamos pagar um preço bastante alto aí desses problemas todos. Doutor Saldiva, os resultados do seu estudo aí na capital paulista, né, revelaram uma associação significativa entre a fração de carbono negro nos pulmões e a fibrose cardíaca nos indivíduos estudados. E esse tal de carbono negro, ele é responsável pela absorção do calor nas áreas desmatadas, podendo aí alterar, inclusive, o regime de chuvas, prolongando essa estação de seca. O que dizer da situação atual? Pode piorar, doutor? Olha, eu acho que nós estamos num experimento em curso, sabe, Marcio? Vamos lembrar que a composição do que a gente está queimando agora é muito parecida com a do tabaco. Né? Porque, na realidade, o tabaco o que é? Queima de folha. Então, só que essa aqui não tem nicotina, mas tem todo o resto que o tabaco coloca.
E tem uma diferença também, porque o tabaco, ele é uma exposição ele faz efeito de longo prazo, porque você fuma, para. Você não fica doente do tabaco seriamente com 2 semanas, 3 semanas. Mas agora você tem uma inflamação, como disse o Rotolfo, mais uma condição de baixo clima, que ele em si já vulnerabiliza, mesmo sem essa poluição, você tem ressecamento de mucosa, o olho fica ardendo, você desidrata as vias aéreas, os idosos perdem volume, porque, você imagina, para chegar ao ar no alvéolo tem que ter cerca de 95% da umidade relativa. Se fora está 20%, quem vai desidratar o pulmão, porque na hora que você exala, você perde aquela água. Então, isso leva a consequências bastante. O bebê também, né? Ele não pede água sozinho, né? Alguém vai ter que oferecer para ele. E o idoso perde a sensação de sede. Então, essas questões, elas estão... cada um estuda isoladamente, mas agora é um conjunto de fatores. E a solução é complexa, porque no caso da queima da cana-de-açúcar, se lidava com um grupo de empresários. Agora você tem que lidar até com crime organizado, porque a invasão do território na periferia das cidades tem a ver com o sistema de gestão paralelo. Bom, então, respondendo, de tédio a gente não vai morrer, a gente pode morrer de outras coisas, mas de tédio vai ser difícil. Mas eu acredito, em relação à mudança, essa fuligem, ela vai permanecer no ar muito tempo e vai afetar o clima, vai reduzir os rios aéreos, né? Funciona como uma esponja. Então você gera um círculo vicioso que só vai ser resolvido na hora que tiver uma mudança importante do regime climático em micro e mesoescala. Ou seja, em escala não só regional no Brasil, mas continental. E então nós vamos ter que aprender tudo de novo. E lidar dentro de uma complexidade que o problema não é o acesso ao dado. Hoje você tem resolução do mapa de poluição, temperatura e umidade em quadrados de 5 a 10 quilômetros de lado. Você tem com um satélite. O problema é o que você vai fazer com isso. Então, isso envolve valores como compaixão, solidariedade, valoração econômica e, basicamente, conteúdos das humanidades, né? E esse estoque, um almoxarifado dos políticos, humanidade, parece que está em falta. Eles têm um setor de entrega melhor do que o de recursos humanos. E eu acho que nós vamos ter que melhorar os recursos humanos, porque o setor de entrega eles já sabem. Tá? Eles entregam qualquer coisa. Doutor Loto, crianças e bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo e com o risco aumentado, inclusive, de desenvolver aí doenças respiratórias. E agora, com a fumaça das queimadas, como é que fica o grau de risco, doutor Lotufo? Aumenta muito, né? Você imagine o calibre de um bronquíolo de uma criança recém-nascida, né? Qualquer edema, qualquer inflamação ali já piora o quadro clínico dessa criança. Mas uma coisa me preocupa muito, é o seguinte, eu, por exemplo, estou no hospital universitário, onde nós temos de 260 leitos, 130 leitos estão fechados. Ou seja, este é o único hospital da zona oeste aqui de São Paulo para atender 600 mil habitantes. E a pediatria, que tem 36 leitos, funcionando 15. E essa situação de muitos outros hospitais. Então, a minha preocupação hoje é essa: você fica com criança em insuficiência respiratória no pronto-socorro, sem ter condições de UTI por falta de leitos, né? Então, é uma coisa que eu, como diretor clínico do hospital, estou enfrentando aí uma luta violenta para a gente tentar resolver esse problema, que é um problema de investimento no hospital. Então, eu acho que a dificuldade que o paciente tem hoje em conseguir um socorro é muito grande. Então, é falta de vaga, falta de leito, falta de ventilador.
Então, quando houve um problema aí com a pandemia, que a gente sabe, puxa, se resolveu as coisas de muitas maneiras, e acho que o pessoal está esperando demais para resolver o problema de vagas, de insuficiência respiratória, principalmente nessa época do ano, principalmente para idoso e para criança. Então, é uma luta infernal aqui que eu estou me desabafando, vamos dizer, mas acho que tem relação com o prognóstico das nossas crianças. Outras coisas é que, hoje, no berçário, por exemplo, você tem abstinência de droga nos berçários. Tanto tabagismo, como maconha, como outras drogas, né? E isso repercute aí no aumento de internação dessas crianças, porque elas não ganham peso, ficam agitadas e o custo da medicina acaba... E nós não estamos trabalhando muito isso, né? Então, acho que são muitos problemas para resolver, que eu acho que a situação é bastante grave. Doutor Saldiva, na sua fala anterior, o senhor, de passagem, fez referência aos chamados rio voadores, né? Que é uma espécie de curso de água invisível que circula pela atmosfera, e aí a umidade gerada pela Amazônia é que dispersa por todo o continente sul-americano. E as principais regiões de destino dos rios voadores são exatamente o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil, de forma que alguns pesquisadores, doutor Saldiva, afirmam que sem essa umidade o ambiente dessas regiões poderia se transformar em algo parecido com um deserto. Agora, o que está acontecendo é que com as queimadas, por exemplo, na Amazônia também, essa fumaça está pegando carona nos rios voadores, doutor Saldiva. Só para a gente... não sei, os mais antigos vão ter feito essa experiência, né? De quebrar, quando quebrava o termômetro, você batia na bolinha assim e depois juntava por tensão superficial, né? Até eu, quando eu estava doente, eu quebrava de propósito. Eu posso confessar que eu gostava desse jogo, né? Punha num pires assim e ficava brincando, né? Quando você tem vapor de água e uma bolinha de carbono, o que acontece? Atrai essa vapor de água condensa ao redor da bolinha, ela fica mais pesada e sedimenta. É como se estivesse passando uma esponja, né? Absorvendo essa umidade. Com isso, a chuva vai embora. Então, o que acontece é que essa umidade, primeiro, quando você queima a floresta, diminui o volume do rio. Você queimou a floresta, você está diminuindo a produção dessa água, que é eliminada pelo ato da planta respirar. E depois, quando queima a floresta, também se emite junto partículas que vai ajudar a reduzir ainda mais esse custo. Quer dizer, o que sai para a atmosfera deposita fora de lugar. Então, isso me lembra muito aqueles filmes do cinema norte-americano, que os cientistas avisam muito antes que vai cair um meteoro grande na Terra, que vai ter uma onda gigante, que vai... E ninguém acredita. Na hora que está chegando a onda, no filme, acontece que tem um cientista lá que embarca numa nave, destrói o meteoro, o outro faz não sei o quê. Só que isso não é um roteiro de filme. Infelizmente, não tem essa... eu acho que a gente, no atual momento, nós temos que nós conseguimos fazer muito pouco. E quando fazemos já é muito tarde, mas temos que começar a reverter esse processo. Reverter esse processo, o Lotufo deve saber muito melhor que eu. A indústria do tabaco sabia que aquilo fazia mal desde o final dos anos 50. Mas ninguém vai falar assim, desculpa, a gente foi mal, vou sair do negócio. Não existe isso. Então, demorou um tempo para que inclusive com a participação muito importante da saúde, para você reverter esse quadro e reduzir o tabagismo. Agora, como as pessoas ficam doentes, eu acho que o poder da narrativa aumenta, porque você não está discutindo uma alteração ecossistêmica que acontece lá longe. Você está trazendo um problema para o teu quintal, na tua janela de tempo e afetando as pessoas que você gosta, inclusive você mesmo.
Então, acho que por isso que eu acho que está mudando. Nós vamos ter um grupo de pessoas formadas dentro dessa nova realidade que vai ser muito mais receptivo a esse tipo de política do que era antigamente. Então, você tem que criar mecanismos de incentivo, você tem que criar leis. Mas de vez em quando eles voltam, né, Rodolfo? Que nem filme de vampiro, assim, eles voltam sob a forma de cigarro eletrônico. Pois é. Quer dizer, tem filme de vampiro que você põe a estaca, mas de repente alguém tira. E eles estão andando, né, arrastando correntes, acordando à noite, mas acho que eles vão ser... vai vir uma luz, eles esturricam. Essa é uma propriedade que esturrica, né? O vampiro, quando sob a luz do sol, ele vira um pó, né? Vamos ver se a gente consegue nesse caso. Seu contraponto, doutor Lotufo. Na verdade, esse caminho para ir na área do tabagismo, do cigarro eletrônico, nós vamos pagar um preço muito grande pela nova geração, né, que é o jovem, que está utilizando esses mecanismos de fumar, e a gente sabe que a indústria também já sabe do malefício disso, mas ela está omitindo e querendo colocar na cabeça de todo mundo que o cigarro eletrônico é o caminho para se parar de fumar, né? Agora, eu faço uma pergunta para o Saldivo, o seguinte, eu pego a Raposo Tavares para ver aqui para o hospital todo dia, né? A quantidade de fumaça dos caminhões também, ônibus, etc., é absurda. E aquele programa do Controlar, não é? Que desapareceu, e eu, inclusive, fiz funcionários da Controlar pararem de fumar. Eu fiz um trabalho na empresa naquela época, né? Mas você acha que isso deveria voltar, pelo menos para minimizar um pouco o problema, ou você acha que não adianta? Adianta, lógico que adianta, mas o que teve foi... Veja, o que faltou foi uma adesão de todos os municípios da região metropolitana. Então, o que não há uma gestão, a bacia aérea é muito maior do que o município, né? Então, você tem, existe uma troca de veículos que trafegam entre a região metropolitana com muita frequência. E mesmo que não trafegue, fique lá, o ar vai para tudo quanto é lado. E aí houve um problema de gestão, né? Um problema de gestão da bacia hídrica, mas já foi melhor acertado. Do transporte intermunicipal já começou a ser acertado, mas da bacia aérea não. Então nós vamos ter que esperar, ter um problema para fazer a negociação política suficiente para você tomar medidas de controle, e sempre alguém vai dizer que não vai fazer isso para não onerar mais o consumidor. Então alguém vai fazer proselitismo nisso. E eu acredito que essas crises vão ajudar a você, porque todo mundo está perdendo dinheiro. Então, a situação ficou grave o suficiente para que isso gere um momento político de união. Eu sou otimista em relação a isso. Então, doutor Saldivo, voltando inclusive no seu estudo, né, porque existem lá recomendações quanto à implementação de medidas como a redução de emissão de veículos, incentivo ao transporte público sustentável na cidade, incentivo de fontes de energia limpa, que são estratégias eficazes aí para mitigar os impactos da poluição atmosférica na saúde pública, né? Mas aí, na contramão, aparece a fumaça das queimadas, né? E joga uma pá de cal nas medidas, né? Ele não joga pá de cal, ele simplesmente reforça a importância, né? Ele reforça a importância do controle, porque é mais fácil discutir num sistema unificado, embora exista mais ou menos 30% da nossa frota nem paga IPVA, é tudo clandestino. A gente... É mais fácil se negociar leis de trânsito, né? Existe normas. A parte de uso e ocupação do solo já é mais difícil. Mas na hora que aperta, eu acho que os prefeitos vão
vão começar a ver com mais simpatia a gestão dessa bacia aérea. Um programa de inspeção veicular deveria ser estendido, pelo menos à região metropolitana. Só que você tem em São Paulo um hub grande de transporte de caminhões que vêm de outros estados, onde não existe regulamentação nenhuma. Isso São Paulo não vai se livrar dessa praga, a não ser que você tenha um programa nacional. E isso está longe de acontecer, inclusive em controle de qualidade do diesel e outras coisas desse tipo. Traduzindo para a questão do cigarro, por exemplo, existem leis, logicamente, que têm que vir a nível federal. Por exemplo, o aumento do imposto, né? Mas tem coisas que podem ser a nível municipal ou estadual. Então, eu estive em Santarém semana passada fazendo um programa lá do Dr. Bartô e o governador do estado proibiu o uso de cigarro eletrônico no estado. Quer dizer, isso é gozado porque você tem que proibir o que já é proibido, né? Porque desde 2009 é proibido comércio, fabricação, venda, etc. Mas, então, é uma coisa que pode ser a nível municipal. Então, eu acho que tem que atuar em todas as áreas, né? Não fica, a nível federal, eu acho que é mais difícil. Mas a nível municipal, e se juntar aqui a grande São Paulo, por exemplo, isso é viável, eu acho, né? E para melhorar a coisa, e senão nós vamos pagar um pato muito grande dessa história, né? Pois é, Bartô, mesmo para saneamento, né? Quando você tinha tratamento de esgoto em São Paulo e não tem Guarulhos. Pois é. Que é o segundo maior município. Então, o que acontecia? Você ficava meio pagão, né? Por diferenças picuinhas entre prefeitos, né? Então, mas conseguiu você ter um saneamento já homogeneizado para a região metropolitana. Agora, a punição, eu acho que tem que ser exemplar, que é o que funcionou com o tabaco. Quer dizer, hoje você não admite se fumar dentro do restaurante, porque o dono do restaurante pagava multa. Simples assim, né? Eu fiz parte da comissão estadual aí na época, tá? A gente ia aos restaurantes para ver se estavam cumprindo a legislação. Então, para outras coisas, a legislação é muito pobre, muito, né? Por exemplo, bebida alcoólica no posto de gasolina, isso foi lei do DOI aqui em São Paulo, mas você dá risada da lei porque não houve cobrança. Então, nessa área também, nós temos que ter uma cobrança forte e punição exemplar para quem não cumpre. E lembra a história da queimada aí. Lembra quem proibiu o fumo em ambiente fechado? Maluf. Lá para trás o Maluf começou essa história. Começou, mas ele foi no Roda Viva, é histórico isso, né? Então, esse é um vídeo aí clássico, né? Cinto de segurança também. Pois é. É isso aí. Então, quer dizer, teve que tomar uma decisão de multa. Infelizmente, até que depois todo mundo adere e não precisa mais multar. Doutor Saldiva, o senhor se referiu instantes atrás à necessidade, inclusive, de uma preocupação com os novos profissionais que serão formados, né? E considerando, inclusive, o seu estudo, voltando nele, que se baseou principalmente em autópsias, e eu gostaria de ouvi-lo sobre o papel da autópsia na investigação de efeitos do ambiente urbano, dos hábitos pessoais e na determinação de doença humana. E o que esse nosso cenário de aumento considerável da poluição em decorrência dessas queimadas deve exigir de estudos que avancem na mesma linha de direção que o seu estudo se norteou, ou seja, as autópsias. O São Paulo tem o maior serviço de autópsia médica do mundo, até hoje, né? E a autópsia ela tem um papel, ainda, eu considero, central na formação médica, as discussões clínicas e tal, e para entendimento de novas doenças. Como é que você vai entender quantos casos de câncer não morrem sem ser diagnosticados? Se você não desse diagnóstico em vida, você vai ver isso na autópsia. Então, como é que se estuda doenças
neurodegenerativas na fase inicial. Você não faz biópsia cerebral, você vai ter autópsia. Então, a autópsia tem algumas coisas que são muito importantes ainda. E uma delas é para estudar os efeitos da exposição crônica em órgãos, a distribuição desses poluentes por diferentes órgãos e sistemas. Eu me lembro que em Ribeirão Preto eu vi os pulmões mais pretos que eu, na vida por carbono em cortador de cana. Quer dizer, assim, é coisa que aparecia minerador, né, que tinha nas minas de carvão. Tinha isso, porque o indivíduo faz um esforço muito grande, ventilando, né, o indivíduo na colheita manual colhia de 5 a 6 toneladas de cana por dia, quando ainda estava fumegando, né. E eles também tinham uma coisa, insuficiência renal, porque eles desidratam muito pelo esforço, e o rim não aguenta. Tem um envelhecimento renal precoce. Então, isso aí só pode acontecer na autópsia. O que acontecia é que morria gente no Ribeirão Preto de morte morrida, morte matada. Eles brigavam, bebiam, tinha a chance de olhar pessoas jovens que morriam em contato. Então, eu acho que nós chegamos a estudar essas pessoas também por métodos clínicos, né? Indo para Barretos, indo para a região de Piracicaba, Araraquara, quando ele se colhia, cortando a cana manualmente, e dava para ver mutagênese, dava para estudar efeitos sobre o sistema cardiovascular, alterações de ritmo cardíaco, e infelizmente isso gerou uma massa de evidências que ajudou a melhorar. Agora, nós temos que preparar isso de novo, estudo dos efeitos sistêmicos nisso, não só nas pessoas, só que agora não tem um tipo só de trabalhador, moramos todos nas cidades. E por isso que esse serviço de autópsia vai permitir que a gente possa esclarecer um pouquinho sobre o que vai acontecer de longo prazo. E, enfim, enquanto der, nós vamos ficar tocando isso. Doutor Lotufo, um dos muitos poluentes aí encontrados na fumaça das queimadas é aquela poluição por partículas, né, que são tão finas, ficam suspensas no ar, e essas partículas acabam se alojando exatamente, profundamente aí nos pulmões. Esse prejuízo tem data certa para se manifestar, doutor Lotufo? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo. A primeira biópsia que nós fizemos aqui no Hospital Universitário, que foi o Saldiva que leu essa biópsia, a criança já tinha tido uma bronquiolite há 1 ano e pouco atrás. E quando se fez a biópsia, o Saldiva colocou lá o diagnóstico bronquiolite aguda. E eu liguei para ele, não sei se ele vai lembrar disso, provavelmente não. Mas eu liguei e falei, puxa, como é que pode ser bronquiolite aguda se esse paciente já faz 1 ano que teve o quadro infeccioso? E aí ele mudou e pôs assim, bronquiolite em atividade. E essa criança, com 2 anos de idade, morando em São Paulo, o pai dela era muito cuidadoso, ela tinha 40, 50 de frequência respiratória. Quando ia para a casa do avô e da avó, no interior de São Paulo, naquela época, essa criança apresentava 27 de frequência respiratória. Então, isso traduzindo, quer dizer, seguramente a poluição aqui de São Paulo piorava o pulmão, a respiração dessa criança, né? Agora, o problema da queimada aí, quer dizer, a poluição de São Paulo já atinge o estado inteiro, né? Então, aí não adianta ir para a casa da avó mais, né? Nós temos aí que medidas aí que a gente tem que trabalhar politicamente para conseguir mudar essa situação que a gente está vivendo, né? E politicamente é muito difícil também, né? Eu lido um pouco com isso, tanto em relação ao hospital universitário, como em relação à questão das drogas, né, que é onde eu trabalho mais. E politicamente é muito difícil a gente caminhar, muito lento, né? E seguramente nós vamos pagar um pato feio aí dessa história.
Doutor Saldiva, o doutor Lotufo falou das crianças, né? Eu estava lendo uns estudos com crianças da Califórnia e os pesquisadores descobriram que elas que respiravam o ar esfumaçado durante aqueles incêndios florestais, né, tinham mais tosse, mais chiado no peito, mais bronquite e eram mais propensas a ter que ir ao médico ou ao hospital exatamente por causas respiratórias, especialmente de asma, doutor Saldiva. Um asmático não vai ficar bom, né, com isso. Eu mesmo, que sou asmático, fazia tempo que eu não tinha crise, eu estou tendo que tomar broncodilatador de longa duração com corticóide inalatório. Então, essa tossidinha é cenográfica, né, só para poder dar mais dramaticidade à cena, né. E não é do tabaco, né? Não, e não é do tabaco, com certeza não. Então, aliás, uma das razões pelas quais eu estudei asma é porque eu sou um doente respiratório, eu sou um prematuro de 1,8 kg, que teve que ficar em isolete um tempo e asmático. Então, eu tenho uma relação afetiva com a asma. E o termo ambiental eu sabia melhor do que ninguém as alterações do ambiente, como interferiam a minha saúde, né? Numa época que não tinha broncodilatador, viu, Tufo? Você não tinha... A velha aminofilina. Velha aminofilina, né? E ficava dias em mal asmático. Então, eu acho que essa aliás, é um desafio que eu tive que vencer, porque eu fui praticar esporte depois, tudo isso por me sentir frágil, né? Então, eu acho que esse vai ser o novo normal por um tempo. Uhum. E nós temos que melhorar a formação dos profissionais de saúde, inclusive, isso não faz parte do currículo médico. E a ideia de questões ambientais, né? A pediatria foi até que bastante grande, na puericultura, ela tinha um efeito, mas dava muita importância para mofo, para ácaro, para umidade dentro do ambiente de casa, mas agora vai ter que expandir para esses novos desafios, né? E eu acho que os pediatras vão ser muito importantes nessa a nova puericultura vai englobar outros valores, outros princípios, né? Outros determinantes ambientais da doença. Doutor Lotufo, e os bombeiros, hein, que são expostos a uma variedade de substâncias nocivas aí durante o combate a incêndios, né? O que poderia ser dito sobre os riscos inerentes a essa profissão, doutor? Eu acho que está relacionado aí ao cortador de cana que o Saldiva já colocou, né? Acho que você vê o pessoal com aquele pano ali batendo ali, quer dizer, eu acho que nós temos que modernizar um pouco essa coisa de como apagar o incêndio, né? Avião jogando água ou coisa mais, né? Porque aumentar o número de bombeiros aí nesse estilo de... Não sou especialista no assunto, mas é meio medieval, né? Então, acho que deveríamos ter coisas mais eficientes aí nessa área, que seguramente outros países já devem ter. Então, aí entra a ação política também e a parte financeira aí para você prover esse tipo de coisa, né? A gente sabe que os bombeiros são extremamente estudiosos e né, melhorou muito aí o atendimento da área deles, né, nesses últimos anos, mas ainda essa coisa de apagar fogo com pano ali ou ventilando ali, acho que nós temos que modernizar isso um pouco, porque seguramente as queimadas vão continuar. E seguramente alguns bombeiros vão pagar o pato dessa história com problemas pulmonares aí, como toda a população tem, eles mais porque estão ali, né, direto ali no ponto de ação, né. O doutor falou bem de bombeiro. O que a autópsia pode mostrar nesse cenário, doutor Saldiva? Então,
Primeiro que tem série de estudos sobre bombeiro, viu? Eu acho importante. Inclusive estudo até de autópsia de bombeiro. Porque alguns deles morrem em ação, né? Aliás, é uma área de atividade que eu tenho a maior solidariedade e simpatia. É onde, junto com os emergencistas, né, com a pessoa que atende na ponta, que tira do resgate, e quem trabalha em pronto-socorro, eu tiro o chapéu. Eu acho que eles são representantes de Deus na superfície terrestre. Mas o bombeiro está melhor equipado do que o trabalhador agrícola, aqueles voluntários. Porque o bombeiro entra com equipamento, eles entram com máscara, eles têm um treinamento. Mas na hora do aperto não tem para todo mundo. E como eles querem ajudar, né, existe um treinamento, eles vão naquele heroísmo. Esse heroísmo tem um preço. A gente viu isso quem melhor estudou foram a ação dos bombeiros no resgate das vítimas ou dos corpos de 11 de setembro, né? Que teve um aumento de casos de doença, de câncer, de inalação de amianto e outras coisas desse tipo que estavam lá. Então nós temos que investir muito nesse novo desafio. Porque, veja, a situação deles é diferente. Quando eles entram num incêndio urbano, isso demora 6 horas. Agora não. O indivíduo vai para lá e fica durante semanas em turnos muito apertados, acabando com fogo. Então isso mudou também a própria dinâmica do combate ao fogo. Então, isso pressupõe, sem dúvida, um esforço enorme de investimento de proteção. O que vai ajudar isso é que, se você deixar pegar fogo, vai ficar muito caro consertar. E o prejuízo, só no estado de São Paulo, que hoje a gente tem para o setor produtivo, que vai demorar anos para se recuperar, em termos de estrutura agrícola e tal, ela é tão astronômica que talvez você crie condições para você investir em prevenção e equipar melhor. Então, nada do que a gente conhece aqui, na nossa realidade, no estado de São Paulo, serviu para dentro desse novo cenário. Eu espero que a gente aprenda com nós a partir disso e comece a trilhar um novo caminho, inclusive para os bombeiros. O doutor Saldívar falou dos equipamentos, né? E nós tivemos, com a pandemia, a adoção do hábito da máscara. E eu pergunto, doutor Lotufo, as máscaras respiratórias, principalmente aquela N95, ajudaria exatamente a reduzir essa inalação da poluição decorrente das coisas? A gente sempre assistia aí na televisão, em reportagens, você pega lá no Japão, você pega lá, o pessoal já usava máscara há muito tempo, né? Antes da pandemia, inclusive, né? Isso em relação à poluição. Agora, veja, eu acho que a poluição está numa situação tão gritante, né? Que a máscara vai ajudar pouco. Agora, você pega em crianças, por exemplo, você não consegue manter criança com máscara, né? Até que idade que ela começa, 7, 8 anos, talvez você consiga. Antes disso, muito difícil você conseguir. Então, seguramente vai ser, pode ajudar um pouco, com certeza, mas eu acho que não é a solução, né? Então, a prevenção, eu acho que é a solução para tudo. Mas você pega a prevenção, onde é que, em relação às drogas, por exemplo, a prevenção, o governo atua na Cracolândia sempre, todo ano, toda a gestão, né? E não se faz a prevenção, que é onde eu tento trabalhar alguma coisa. Então, vacina, prevenção, nós estamos aí com déficit de pessoas fazendo vacina e as doenças vão aparecer. Então, a prevenção é muito difícil, é onde devia ser o foco principal.
E aí, na área da queimada e tal, de tudo, a prevenção também devia ser muito forte. Educação, inclusive, né? Mas isso demora muito para acontecer. A gente não muda uma coisa... tem um cálculo de 17 anos para você mudar, através da educação, uma conduta do indivíduo, um hábito do indivíduo, né? Então, acho que a gente tem que entrar aqui com ações mais efetivas, onde eu volto a falar do tabaco, a punição exemplar foi muito importante, e a retirada da propaganda da mídia também foi importante. Então, eu acho que tem que investir na propaganda maciça também, para esclarecer a população sobre esses problemas. Então, você pega balão, o pessoal solta balão daquele tamanho. Pô, quem está em volta está vendo que estão soltando balão, e não há denúncia a respeito disso. E o balão cai e vai causar incêndio, não sei aonde. Então, eu acho que a gente tem que alertar a população, para a população ajudar no controle e na prevenção disso tudo. Não é que você já tem aí denúncia 190 ou tal. Nós precisamos da ajuda da população. Senão, a gente não consegue, né? Um exemplo são os balões aí, que eu acho que é bem clássico, né? O cara não solta um balão daquele tamanho escondido. Você tem uma população em volta que está assistindo e sendo conivente. Então, a gente tem que mudar isso. Vamos ver o que acontece. Ivan, a gente tem ouvido falar que enquanto persistir essas queimadas, essa nuvem de fumaça, o melhor seria permanecer em casa o máximo possível, com janela, com porta fechada. Será que a gente está vivenciando, então, novamente um tempo pandêmico, doutor Saldiva? A pandemia a gente está mais preparado, né, culturalmente, né? A saúde tem uma cultura maior disso. E está mais dentro da caixa da saúde a resolução, porque você pode utilizar vacina, você pode utilizar a visita dos agentes de saúde, você pode estabelecer políticas unificadas, inclusive a saúde tem uma capilaridade de ações que você pode... O Brasil inteiro funciona se tiver uma norma técnica do Ministério da Saúde. Já, por exemplo, segurança pública, não, você tem... você pode cometer um crime no Estado que quem está do lado não sabe o que vai acontecer. Então, existe ainda a saúde tem uma vantagem nisso, mas ela foi formatada desde a mudança do século XIX para o século XX, nos últimos 100 anos, em termos das grandes epidemias e pandemias que aconteceram no Brasil. E ela vai ter que se adaptar para isso e ter assento nos outros lugares. Quer dizer, ela vai ter que lidar com outras áreas de governo. E esse é o grande desafio. Por isso que você precisa de integração por parte do Executivo, né? E dos ministérios. Você precisa entender esse problema. E hoje, depois tem outra coisa. Ninguém tem lobby para mosquito, você concorda? O mosquito não gera emprego, gera emprego. Aqui não, aqui você tem setores produtivos que vão ver seus interesses contrariados. Então isso exige uma complexidade bastante grande. Mas, por exemplo, no caso do tabagismo, a saúde foi muito bem. Se ela ficasse na caixa dela, só, o que ela fazia? Aumentava o número de vagas de pneumologista, cirurgião torácico e oncologista. Pronto, tinha acabado o papel dela. Não, mas foi a saúde que modificou o comportamento da sociedade. Foi a saúde que, embora não regulasse a produção industrial, ela soube levar isso. Então, eu acho que o caminho vai ter que ser... nós temos que fazer com a poluição o que a gente fez com a saúde, com o tabaco. E eu acho que a saúde é capaz de aceitar esse desafio, sim. Eu acho que o programa de saúde da família ele pode fazer a investigação do ambiente, ele pode conscientizar isso nas consultas, pode participar muito do diálogo, né, com características para cada um. E vai dar certo. Falta política unificada, mas acho que
talvez agora seja suficiente para que a gente unifique essas políticas daqui para frente. O doutor Saldiva tocou numa questão muito importante, que é a unificação. E a gente tem percebido que a magnitude do problema das queimadas atinge uma proporção gigantesca dentro do território nacional. E a gente tem observado que os governos estaduais, eles ficam meio à mercê e meio desorientados nesse cenário, quer dizer, cada estado para si. Será que não está faltando uma unificação de políticas públicas a partir do próprio governo federal, exatamente para dar um norte na conduta do processo, doutor Lotufo? Seguramente isso precisa acontecer, quer dizer, estão tentando, né? Mas os interesses são múltiplos, né? Então, se falou do lobby aí, o Pernilongo não tem lobby, mas você pega, por exemplo, a questão do álcool, nós não conseguimos regulamentar a questão de álcool no país, né? E é um dos gravíssimos problemas que a gente tem. Então, você não passa, tem 100 propostas de regulamentação do álcool no Congresso e não passa nenhuma. Quer dizer, os interesses são outros. Então, nessa área da poluição, como o agro está sendo lesado, as cidades estão sendo lesadas, todo mundo é que já foi colocado, quer dizer, tem que se unir para trabalhar. Agora, eu acho que os estados não podem ficar esperando, há condutas que podem ser tomadas dentro do estado. Perfeito. Né? Ficar esperando a nível federal, acho que está mais problemático a nível federal fazer as coisas hoje, com essas problemáticas todas que a gente sabe, do que no estado ou no município. Então, acho que tem que ter movimentos populares. Por exemplo, você pega Florianópolis, houve uma luta contra o cigarro eletrônico nas portas das escolas, feito pelas mães das escolas públicas ali. E aí o governo tomou uma atitude, percebe, não? Então, tem coisa que dá para sair de baixo para cima, não ficar esperando vir de cima para baixo, porque eu acho que é mais complicado. Contraponto, doutor Saldiva. Não, eu vou concordar com o Lotufo. E eu acho que alguns estados saem na frente. Se tem um estado que pode fazer a diferença, é São Paulo na área ambiental. Porque a gente degradou muito e também é o estado que mais recupera a cobertura vegetal, que tem agência que melhor mede poluição. Eu acho que isso vai depender muito da liderança. Por enquanto, a única coisa que eu acho é que o momento eleitoral é para se fingir de morto. Quer dizer, nada acontecerá antes da próxima chuva e talvez... E eu sei que existem grupos, tanto na Prefeitura de São Paulo como no governo do Estado, que estão organizando planos de contingência para a emergência climática. Então, isso vai ser enriquecido nessa discussão, quando você tiver pelo menos 2 anos de eleição para frente. Quer ver um exemplo, que eu acho que podia ser legal? Vai ter jogo marcado para domingo no Campeonato Brasileiro em São Paulo, à tarde. Eu adiaria às 7h30, para 7h30, para sair do pico de poluição que acontece. Eu faria uma propaganda do futebol a favor do ambiente. Eu usaria a força de comunicação do Campeonato Brasileiro e eu falaria, e tem funcionado, né? Para direito de mulher, para contra a violência, tem uma série de coisas. Quer dizer, eu acho que essa narrativa podia incorporar grandes paixões com transmissão direta, né? Com cartazes, com torcidas. Esse é um momento que a gente tem que mudar o canal das manifestações. Eu vejo que o esporte pode funcionar sim. Por exemplo, as Paralimpíadas funcionam muito para a política de inclusão, de melhoria. Então, eu acho que o esporte pode ser usado e podia ser uma boa iniciativa para as torcidas. É que eu não tenho contato com as torcidas, né? Mas se eu pudesse, eu ia me infiltrar lá como torcedor e colocar faixa, né? A faixa podia queimar também, viu? Só para sair fumaça e a gente... Porque eles levam um sinalizador, que emite particulado. Então a gente podia falar, esse jogo nós não vamos queimar sinalizador para combater
os incêndios. Então, tem espaço para isso. Tem que ser criativo, mas tem. O problema é exatamente, por exemplo, o doutor Saldiva falou na mudança do horário do jogo, né? E aí vai contrariar os interesses das emissoras de televisão, que já tem na sua grade de programação aquele horário definido. Quer dizer, falta sempre aquela tal da unanimidade para a gente chegar num denominador comum, né, doutor Lotufo? Mas unanimidade nós não vamos ter nunca, né? Então, acho que tem coisas que as ideias podem surgir e bola para frente, né? E se não mudar, você pode entrar com a faixa, nós queremos mudar esse jogo, não conseguimos. Quer dizer, você tem a chance, se mudar você faz de um jeito, se não mudar você faz de outro. Mas você leva isso para dentro de uma manifestação que tem... de massa. Né? De massa. Onde você vai ter milhões de brasileiros assistindo o jogo. Ideias não faltam. O duro é você implementar essas coisas aí, né? Eu vou me disfarçar de torcedor. Mas põe a camisa certa, hein? Não, eu posso levar uma que muda. Conforme ela tem um sensor que detecta onde eu tô e vai mudando a lista, se você não passar perrengue, né? Como se fosse um GPS. Meu primo era médico do Corinthians e ele foi com um pullover verde para entrar no campo, quase apanhou da torcida. Então, acho que esse é o perigo. Então você tem que ir com você tem que ficar esperto, mas eu faria envolveria assim um chamamento às torcidas de futebol para que elas entrassem nessa discussão, porque inclusive o esporte amador, né? Veja, o esporte amador, quando tem campeonato de várzea, aquelas coisas, que é um lazer importante, ainda o atleta profissional, quando esquenta, eles fazem aquele intervalo, aquela parada técnica da FIFA. Eles fazem aquele negócio com hidratação, quer dizer, tem suporte. Mas o esporte amador, não. Então, eu acho que esse é um campeonato de beach tênis, né? De vôlei de praia, quer dizer, vôlei de areia, você não precisa mais ter praia, você pode fazer campeonato de vôlei de areia em qualquer lugar. Então eu acho que a gente consiga ter uma nova canal de comunicação de massa, porque se vier dos órgãos oficiais que estão, não vai vir nada mesmo. Então, como se disse, de onde o Barão Tararé, né? De onde a gente não espera que venha, daí que não vem nada mesmo. Então, eu acho que o movimento de baixo para cima, como aconteceu com as mães em Florianópolis, funciona. E o duro nesse cenário, o doutor Saldiva colocou das eleições municipais, é que um assunto dessa ordem teria que ter entrado na pauta, né, doutor? Mas ninguém vai entrar nisso. Nessa hora, como diz, o pessoal se finge de morto. É muito difícil. E do jeito que estão as discussões, né? Nossa Senhora. Está muito baixo nível, né? Então, isso não As labaredas estão altas, né? Só que é o seguinte, né? Se o pessoal se finge de morto, eu, como patologista, lido com o morto verdadeiro. Então, eu me solidarizo mais com o segundo do que com o primeiro. Tá certo. Muito bem, doutor Paulo Saldiva, médico patologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, doutor Saldiva. Agradeço e foi um prazer conversar com você de novo, o Márcio e com o Lotufo, né, que são pessoas que eu tenho uma enorme afinidade e um enorme apreço. Muito obrigado também ao doutor João Paulo Lotufo, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, pela participação no Contraponto, doutor Lotufo. Agradeço mais uma vez e um abraço para o Saldiva aí, que faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.
Explicando em miúdos. 37 anos. O que sempre foi bom continua ainda melhor. No Contraponto.